de Deus e a toda Deus dessa igreja. Também agradeço aos irmãos que hoje estão me acompanhando, Flávio, Tânia, Lucas. O homem precisa ter amigos na fé para que possa estar auxiliando, ajudando e orando também. Agradeço a vocês pela companhia dessa noite. O culto hoje abençoado, meus irmãos, é notável, quero dizer que é notável o crescimento dessa igreja no congresso passado, não esse, mas no outro. Não tinha riso, não tinha ainda essas figuras. Acredito e tenho certeza que as mãos de Deus estão estendidas. Aleluia! Deus tem feito coisas maravilhosas. Creio que o pastor Ricardo está sendo um instrumento poderoso usado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse grupo de homens maravilhoso. Eu estou maravilhado. Jovens a qual têm a sabedoria de usar a palavra, em dias difíceis como está hoje, amados irmãos. Vejo uma quantidade enorme de jovens para a presença de Deus. Que Deus venha transformar cada dia mais essa igreja. Se eu fosse escolher uma trilha sonora de louvores para essa noite, eu escolheria exatamente os louvores que foram louvados. Aleluia! Tudo está no controle de Deus, tudo está na sua vontade. Eu creio que nessa noite Deus Ele há de revelar uma palavra maravilhosa aos nossos corações. E a palavra que Deus colocou em meu coração, amados irmãos, fica lá em Gênesis, capítulo 37, e a partir do versículo 8 em diante. Foi louvado o louvor aqui e sobre virada. Essa passagem, ela nos mostra uma das passagens que teve uma grande virada a favor de um jovem. Nessa noite eu quero ter uma conversa com vocês sobre sonhos. Será que a igreja, será que os amados irmãos têm sonhado? Não estou falando de sonho pequeno, estou falando de coisa grande, porque se nós servimos a um Deus grande, temos a obrigação de termos sonhos grandes, sonhos Aleluia! Aleluia, Jesus é fiel. E assim diz a palavra: então disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Até aqui, amados, podem estar tomando assentos e glorificando ao Deus que é fiel. Sonhos, amados irmãos. Um homem que não sonha é um homem que não vive. Um homem ele deve sonhar, ele deve almejar conquistar alguma coisa, principalmente quando é servo de Deus. Como já fiz menção aqui nessa noite, nós temos um Deus que é grande, um Deus que tem todo o poder em suas mãos, amados irmãos. Um homem que confia, ele tem vitória. Um homem que persevera, ele alcança os seus sonhos, amados irmãos. Nos dias de hoje vivemos dias difíceis, dias a quais muitas tribulações têm chegado às nossas vidas. Vemos aí a maior crise da história do Brasil se instalando, e a cada dia ela está piorando. Nessa passagem que tem José, o sonhador, um homem que sonhava em meio à adversidade, irmãos. Será que você tem conseguido sonhar em meio à adversidade? Às vezes o seu lar você está passando por alguma tribulação, às vezes no seu casamento, ou às vezes no seu trabalho você está vivendo alguma dificuldade. Será que você tem conseguido sonhar além das dificuldades, amados irmãos? Essa é a pergunta que eu quero fazer nessa noite. Servir a Deus é ter alegria por todos os dias. Não importa se você está vivendo uma dificuldade ou uma tribulação, você deve estar alegre, ou seja, você deve estar sonhando e planejando. José, ele tinha seu pai, Jacó, sua mãe e 11 irmãos. José, no belo dia, ele acorda, ele se senta à mesa para tomar café com seus pais, com seus irmãos, e nessa noite ele havia tido um sonho, amados irmãos. E ele então resolve contar à sua família o sonho que ele teve.
A palavra nos diz que ele sonhou com um feixe de trigo, onde um estava em pé, e os outros 11 estavam se curvando diante dele. E ele, com imensa alegria, ele conta isso. Olha família, tive um sonho abençoado essa noite. E a família pergunta: o que você sonhou, José? Sonhei com um feixe de trigo que estava em pé, e os outros, todos os outros estavam se curvando diante dele. O pessoal, então, a família, então, começa a dar risada. Mas que é isso, José? Você nem trabalhava, você trabalhando, José. Você ainda é pequeno, José. E ele fala: olha, eu tive um segundo sonho, onde o sol e a lua e 11 estrelas, elas ficavam diante de mim. Jacó então fala: José, mas o que você quer dizer com isso, José? Quer dizer então que eu e sua mãe e seus irmãos, nós vamos se curvar diante de ti? Os irmãos, eles se revoltam, irmão. Nesse início, se dá início a um sentimento que nós vivemos nos dias de hoje, que é o sentimento da inveja. Os irmãos, eles olham aquela situação e falam: que é isso? Você é o mais novo da família, como que pode isso? Não, José, você nem é o primogênito da família, como é que você pode pensar em tal coisa? A inveja, então, amados irmãos, ela passa a ser uma perseguição sobre a vida de José. Nós, de início das palavras, já vejo algo que nós devemos evitar nos dias atuais: contar os nossos sonhos e os nossos projetos às pessoas. Quando você conta alguma coisa, meus irmãos, que vai te beneficiar, as pessoas, elas tendem a criar inveja em seu coração. As pessoas, então, elas tendem a querer ficar bem, mas nunca quer te ver melhor do que ela. Se a pessoa ela não tiver Deus no coração, o inimigo certamente colocará esse espírito de inveja. E isso está entre nós, irmãos, somente a oração para combater isso. Vivemos dias difíceis, no qual a inveja está destruindo famílias, destruindo lares, casamento. A inveja tem feito coisas horríveis, amados irmãos. Evite contar os seus planos, evite contar os seus sonhos, guarde eles para você. Tem uma frase, eu amo essa frase: trabalhe tudo e permita que o seu sucesso faça barulho. Olha que frase bonita, amados irmãos. Ou seja, após você conquistar a sua vitória, é onde que você vai mostrar, você vai dizer que Deus é fiel e que Ele te ajudou a conquistar essa grande bênção ou essa grande vitória para o seu. Aleluia. Para ter vitória, amados irmãos, é necessário colocar Deus à frente dos nossos sonhos. Quando Deus está à frente, tudo passa a dar certo. Mas José, inexperiente, jovem ainda, não tinha essa experiência. Ele contava para os seus irmãos, e isso foi criando um grande sentimento de inveja, de revolta e de ódio. A palavra nos diz que no belo dia, todos os irmãos de José, eles estavam apacentando o lugar, longe de sua cidade. José tinha ficado em casa. Jacó então chama José e fala: olha, José, leva alimento para seus irmãos. José, um puro homem de puro coração, ele então entrega as marmitas e vai em direção aos seus irmãos, Seus irmãos, então, eles começam a comentar entre si: como que pode José sonhar assim? Como que ele pode almejar algo assim? Começa então a bolar um plano de maldade. José, então, ele está chegando perto dos seus irmãos e eles começam então a executar esse plano, amados irmãos. Eles visualizam então uma cisterna, um buraco, e falam: olha, vamos atirar José dentro desse buraco, vamos jogar José dentro desta cisterna. José ele chega, entrega a marmita para eles, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com um coração puro. Os irmãos então se juntam sobre ele, jogam ele dentro desta cisterna, meus irmãos. Situação difícil, a qual muitos hoje estão vivendo. A cisterna, a qual a palavra nos diz aqui, significa solidão, depressão, significa escuridão, a qual muitas pessoas têm passado nos dias de hoje, meus irmãos. Sabemos que a trajetória para você conquistar um sonho, ela não é fácil, meus irmãos.
surgem muitas dificuldades, muitas tribulações, mas todo aquele que crê em Jesus certamente passará por elas pela graça de nosso Deus. Aleluia. Quero contar a vocês um testemunho nessa noite. José ele tinha alguns sonhos, mas a gente começa a ver que a trajetória dos sonhos dele começa então a mudar. Às vezes você tem um sonho, amados irmãos, e esse sonho às vezes não caminho tende a entrar em outro caminho, mas não na trajetória dos sonhos. Estou na presença de Deus faz quase 2 anos e meio e eu passei por uma situação difícil para entrar na presença de Deus. Estava em casa, ainda não servia a Deus, solteiro, jovem ainda, esperando Deus, uma namorada abençoada, e então surgiu uma moça bonita, falava muito bem, ou seja, foi paixão à primeira vista. Um jovem na prioridade, querendo um relacionamento, e assim foi, amados irmãos. O primeiro olhar, à primeira vista, nos primeiros momentos, foram realmente abençoados. Nos primeiros 6 meses, nem com uma briga, tudo estava indo muito bem. Então eu lembrei de uma passagem, desde quando eu ia para a igreja, quando eu era pequenino. Até os 14 anos eu frequentei uma igreja e depois eu saí. A palavra diz que todo pai e toda mãe ensinarem a palavra aos seus filhos, ele pode até desviar, mas futuramente ele há de regressar, ele há de estar na presença deles. E diante dessa situação, diante desse namoro, a qual tudo estava indo bem, tudo estava uma maravilha, até o casamento já estava falando. Certa noite, eu deitei na minha cama e me lembrei que a nossa vida, nós teríamos dificuldades, mas teríamos que ter bom ânimo para perseverar e vencer, amados irmãos. E eu percebi que eu estava vivendo um momento abençoado, sem dificuldades. Então eu resolvi ter um diálogo com Deus. Deitado na minha cama, eu falei: Deus, estou feliz, estou alegre, meu Pai. Mas até aqui foi só vitória, só alegria, Senhor. Eu acredito que algo esteja errado. Eu falei: Senhor, se não for a tua vontade, que o Senhor venha mostrar ou que o Senhor venha tirar, venha fazer alguma coisa, venha manifestar o seu poder sobre mim. Peguei um som quando foi 6 horas da manhã, ele foi embora, era minha ex-namorada, e ela dizia: olha, eu não sei o que houve, mas eu quero terminar o nosso namoro. Está uma alegria, está uma felicidade, mas algo me diz que nós devemos terminar. Aquilo foi uma tristeza imensa. Tentei de todas as formas voltar, tentei de todas as formas dar uma solução para isso, e realmente não teve volta, amados irmãos. Foi aonde então eu lembrei da conversa onde eu tive com Deus. Eu até brinquei, eu falei: Deus, eu falei que era para tirar, mas também não era assim também, com nada também. É difícil, irmãos. Pois bem, a depressão ela chegou em mim 2 ou 3 semanas de muito choro, muitas lágrimas. Ia trabalhar com um ânimo abatido. E então cheguei no meu trabalho um dia, lembra como se fosse ontem, o irmão Wilson chegou até mim e falou: olha, Ed, eu tenho visto que você está abatido, o que está acontecendo? Eu não quis falar do meu problema. E ele falou: olha, meu irmão, eu sirvo a Deus, estou participando de uma igreja que é tremendamente abençoada. Vamos lá, Deus vai trabalhar nessa sua causa, Deus vai operar, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu falei: não, irmão, estou tranquilo. Irmãos, ele insistiu, e veio aquele pensamento. Eu falei: nossa, meu Deus, mas que crente chato, esse insiste mesmo. E para ele parar de insistir, irmãos, eu falei: olha, tudo bem, eu vou nessa igreja. Mas eu falei: vou falar que eu vou para ele parar de insistir. Pois bem, falei que ele: você vai, eu vou. Cheguei em casa, muito ânimo, deitei na cama, falei: eu não vou não, eu não fiz para Deus. Vamos pedir que Deus possa dar uma solução para essa vida. Olha o perigo que faz com nossos irmãos. Então, um pouco mais tarde, chegou um outro amigo meu. E esse era um grande amigo.
Fazia tempos que eu não via ele. Ele chegou até a minha casa, bateu palma, entrou, estou sabendo que está passando por um processo muito difícil. Já passei por isso e a solução para isso é Deus. Aleluia. Eu falei, olha, Claudio, eu não vou na igreja. Não, eu vou numa igreja abençoada. Deus tem falado grandemente nessa igreja. Vamos lá. E eu até que amoleci o coração. Falei, não, nessa noite eu vou então nessa igreja, meus irmãos. Quando eu acordei às 7h30, liguei para ele e falei, onde que é essa igreja? Ele falou, olha, na rua Avenida Brasil, perto do supermercado ali. Cheguei lá, na hora que eu olho na porta, o que estava na porta? Era o irmão Wilson. Era mesmo dele. Olha o trabalhar de Deus, não é magnífico. Deus é maravilhoso. Me assentei no banco da igreja, meus irmãos. O primeiro louvor que foi louvado foi restituído. Aquele dia eu tive um encontro maravilhoso. Aleluia. Deus restituiu a paz na minha vida, fez coisas novas, apagou o passado e me apresentou o seu amor, amados irmãos. A partir daquele dia, então, eu ingressei na presença de Deus e percebi que os planos e os sonhos de Deus são maiores e melhores. Aleluia. Para as nossas vidas. Algumas vezes nós pensamos que os nossos sonhos são os melhores, mas os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores. Glória a Deus. Aleluia. O princípio do Evangelho, meus irmãos, é você perder hoje para Deus te retribuir no amanhã. Às vezes vocês, jovens, estão começando no dia de hoje, ou começando nesse ano na presença de Deus. Às vezes vocês passam por alguma dificuldade, mas creia que o plano de Deus é maior nas suas vidas. Deus há de fazer coisas grandes, há de fazer missionários para esse grupo, há de fazer grandes pregadores para essa glória. Quando aparecer a dificuldade, encare ela com perseverança, com alegria. Procure ser motivado pelo primeiro amor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente começa a ir na igreja, nós temos uma força de vontade tremenda. Já pode se levantar, mas a gente parte para cima dele, derruba ele, sabateia em cima dele. Ou seja, o inferno não tem poder contra um crente que é convertido no início, amados irmãos. E é esse amor que nós devemos carregar por toda a nossa vida, amados irmãos. Não se esmoreça com o tempo, mas fique firme na presença de Deus como um primeiro amor. Voltando à passagem, José então se encontrava em uma cisterna, em um lugar de depressão, em um lugar escuro. Mas eu acredito que nesses momentos José tinha o seu contato com Deus. Eu acredito que ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa em seu favor, meus irmãos. E está entre nós. Quando Deus está ao nosso lado, irmãos, até o inimigo ele vira bênçãos das mãos de Deus. A palavra nos diz que os irmãos de José planejavam a morte dele, ou deixar ele no buraco, ou matar ele. Mas a palavra diz que um bando de ismaelitas vinha em direção a eles. Ou seja, vejo Deus já fazendo uma mudança no quadro, na situação de José. Algumas vezes nós encontramos em duras situações, em momentos difíceis, e nesses momentos o que não pode nos faltar é a fé no nosso Deus poderoso, meus irmãos. Acabei de falar agora há pouco, em suas mãos ele detém todo o poder. Deus ele tem o poder, meus irmãos, de tirar você do vale mais profundo, de transportar a sua vida para um lugar de vitória, para um lugar melhor. Nos dias de hoje, o que tem faltado ao povo de Deus é a confiança no Deus de Israel, amados irmãos. Quando você coloca sua confiança em ação, Deus então ele começa a gerar a providência, começa a gerar o milagre, começa a gerar o escape ao nosso favor. Nos ismaelitas, eu vejo Deus criando a situação de escape para Josué naquela situação. Deus diz que os irmãos tiram José daquele buraco, daquela cisterna, e então eles vendem José para os ismaelitas. José então ele passa a ser escravo, meus irmãos. Mas melhor do que morrer, certamente é viver. Deus já nos diz que quem tem promessa de Deus não morre, meus irmãos.
tomar posse dessa palavra. A Bíblia já nos diz que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Olha que palavra bela, que palavra bonita, meus irmãos. Somos mais que vencedores. Quando eu e você estavam sendo gerados dentro das nossas mães, amados irmãos, Deus já havia traçado uma trajetória de vitória para as nossas vidas, amados irmãos. Deus já havia feito planos, Deus já havia marcado essa noite para que a gente estivéssemos aqui em sua presença e para que nós recebêssemos essa palavra, amados irmãos. A palavra dessa noite é os seus sonhos, amados irmãos. Será que você tem sonhado em meio às dificuldades? Será que em meio à cisterna, em meio ao grave, em meio à depressão, você tem insistido nos seus projetos e nos seus sonhos? Às vezes você está na sua casa com uma tribulação, com uma dificuldade, mas hoje você está na casa do Senhor. Hoje é noite a qual o Senhor ele pode renovar as suas forças, renovar os seus sonhos e os seus projetos. A palavra do Senhor ela diz que José é levado pelos ismaelitas como escravo, levado para o Egito. E lá no Egito, ele é vendido como escravo para o general Potifar. Ele era o guarda do faraó. Nós podemos então observar que Deus ele está no controle, amados irmãos. Na nossa trajetória de vida, é necessário a gente passarmos por algumas situações para Deus ele moldar o nosso caráter. Ou seja, a dificuldade muitas das vezes ela se apresenta para as nossas vidas para moldar o nosso caráter, para aperfeiçoar conforme a vontade de Deus. A palavra nos diz que José ele é levado como um escravo para Potifar. Na casa de Potifar, ele adquire um pouco de luxo. José ele dá o seu melhor e ele consegue conquistar o seu espaço. Potifar então deixa ele como seu governante de sua casa, amados irmãos. Nessa palavra, é uma palavra muito bonita. José, ele dava o seu melhor em tudo que ele fazia, amados irmãos. Aleluia! Será que você tem dado o seu melhor? Um sonho para ser realizado, ele necessita de muito esforço, amados irmãos. Não é de qualquer maneira, você tem que se esforçar para conquistar algo. Você vai se esforçando e Deus vai abrindo os caminhos e vai te fazendo chegar mais perto. Aleluia! Quero contar a vocês um testemunho essa noite da minha irmã. Ela sonhava em fazer uma faculdade de Direito. E ela é uma mulher muito batalhadora, tem 25 anos, e ela sempre procura batalhar bastante para conquistar. Mas nesse tempo, nesse sonho, a gente não tinha condições de pagar a faculdade. Então ela começou a buscar recursos para fazer uma faculdade. Diante do esforço dela, meus irmãos, ela conseguiu uma bolsa em Marília, onde 50% do governo iria pagar e outros 50% ela que ia pagar. Mas o salário dela era pouco ainda. E ela se amedrontou e ela começou a contar os seus sonhos para as pessoas. O que eu mais vi, meus irmãos, foram pessoas dizendo: não vai dar certo, deixa disso, você não vai conseguir. Quantas vezes as pessoas não chegam até a sua vida e falam a mesma coisa, meus irmãos? Você tem sonhos, tem projetos, e as pessoas falam: olha, deixa disso, para que fazer isso? Não faz isso não. As pessoas elas tendem a nos desanimar. E o que aconteceu com ela? Ela acabou se desfalecendo na fé, acabou deixando o seu projeto de lado. Dias depois ela se arrependeu. Ela falou: o que é que eu fiz? Eu deixei o meu sonho de lado. Ela entrou em choro e falou: olha, e agora? O que eu faço? E eu falei para ela: tente outra vez. O inimigo ele tenta barrar os seus sonhos, os seus projetos, meus irmãos. Mas você nunca pode parar, você nunca deve deixar de sonhar. José, ele nunca deixou de crer no Deus Todo-Poderoso e nunca deixou de acreditar nos seus sonhos, amados. Aleluia! Nunca permita que o desânimo venha se instalar na sua vida. Continue acreditando. Se está difícil, vai adorando o seu milagre e vai se aproximando. É desta maneira, amados irmãos. E ela continuou acreditando, ela continuou buscando, foi correndo atrás. E eu não se fosse ontem.
vi no quarto dela muitos e muitos papéis, e ela falou: olha, preciso de tal coisa, tal papel, preciso do seu olerite. Eu falei: nossa, essa menina ela está louca, meu Deus, o que ela está fazendo? E ela não contava, fez tudo quietinho. Olha como a prova, como a dificuldade ela molda as nossas vidas. No primeiro momento, ela divulgou para o negócio inteiro que ela faria uma faculdade. No segundo momento, ela ficou quieta, não falou para ninguém. Até que chegou um dia e ela falou: olha, daqui a um mês eu vou começar a cursar a minha faculdade no nome de Jesus. Aleluia. Foi uma surpresa tremenda para as nossas vidas. E eu falei: mas como você conseguiu isso? Ele falou: olha, me deu um trabalho imenso. Mas quais são as condições para você fazer a faculdade? Ela falou: olha, eu não entendi nada, só sei que eu fui atrás de uma secretária, ela foi preparando as coisas e hoje eu vou cursar uma faculdade gratuitamente pelo governo. Aleluia! Hoje ela já está no segundo ano, está com algumas dificuldades, mas ela está com muita alegria, meus irmãos. O primeiro plano dela não deu certo, mas o segundo plano, onde ela colocou Deus à frente e ela vigiou em não contar os seus sonhos, Deus abençoou e as portas. É verdade, meu Deus, aleluia. Procure ser assim também, meus irmãos. Não pare, continue, persevere. Busque ao Deus de Israel, que os seus sonhos se tornarão realidade na sua vida. Em nome de Jesus. José então se encontrava na casa de Potifar. A palavra diz que ele faz lição de ser o governante da casa, porque o Espírito Santo estava sobre José. E tudo quanto ele tocava prosperava, meus irmãos. José então ele estava vivendo um bom momento, meus irmãos. E a palavra nos diz que a esposa de Potifar, ela coloca os olhos em José. José é um rapaz famoso, bonito, alto. E ela começa então a perseguir José. Falava: olha, José, deite-se comigo. Certamente ela era uma mulher bonita, vistosa, porque todo general ele podia escolher a sua esposa. Certamente ele escolheria a mais bela dentre as moças. E ela então passa a perseguir José. José passa a evitar a meus irmãos. Até que numa noite a casa estava vazia. José então entra no quarto, dela uma notícia e ela agarra José. José então ele se livra, recua, sai correndo. A mulher de Potifar grita para os guardas e morreram. Mudança de caráter, irmãos. Certamente o parente se chegar ao nosso sonho, Deus ele prova o nosso caráter. Deus então ele começa a provar José, colocando uma dificuldade em seu caminho, colocando algo nas mãos que muitas vezes é difícil para o homem recusar. José então fica firme, demonstra para Deus que ele é fiel com Deus, amados irmãos. Só que muitas vezes algumas situações elas não são justas com as nossas vidas. José então passa a viver uma injustiça. A mulher de Potifar, ela chama os guardas, diz que José tentou assediá-la. Então José ele é colocado no calabouço. Já pensou, irmãos? Quando José começava a ter uma ascensão, quando começava as dificuldades a baixar, então ele é lançado em uma dificuldade maior ainda, que é o cárcere. Que dificuldade! Muitas vezes nós estamos tendo o mesmo processo, achamos que vai melhorar e as coisas pioram mais ainda, meus irmãos. Mas creia que Deus está provando a sua vida para você ser aprovado, irmãos. Não desista, demonstre para Deus que você é detentor de toda a confiança desse Deus poderoso, amados irmãos. Seja um servo fiel, renuncie ao mundo, renuncie ao pecado e prevaleça na presença de Deus. Procure não murmurar e continue adorando e continue louvando a Deus. José foi preso injustamente. Creio eu que ele poderia murmurar, que ele poderia se entristecer, mas eu imagino que dentro da prisão ele louvava a Deus, engrandecia para Deus. Eu estou aqui, mas eu creio que aqui o Senhor terá um propósito para a minha vida. José, então, como em todo lugar, ele procurou fazer o melhor dentro daquele cárcere, irmãos. A palavra diz que
em pouco tempo, ele tomava conta do cais, cuidava dos presos, e Deus abençoava José. Ou seja, o ambiente ele não pode mudar o seu caráter, a sua vida, irmãos. Você pode estar no vale, mas no vale você deve adorar ao Deus de Israel. Você pode estar vivendo uma grande prova na sua vida, mas diante dessa prova, aumente o volume do seu louvor. Procure adorar a Deus no meio dessa dificuldade, que Deus ele há de se levantar do seu trono e fazer coisas grandes e mover o seu Pai no nome de Jesus. O que movia José eram os seus sonhos. Quando Deus promete, amados irmãos, ele cumpre. Lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 14 anos de idade, antes de eu sair da presença de Deus, Deus falou: olha, você ainda vai ser usado por Deus. E olha onde eu estou aqui nessa noite, pregando a palavra de Deus, dando sequência às profecias de Deus. Se Deus falou que você vai ter a sua família restaurada, a sua casa edificada, certamente Ele vai cumprir as promessas, amados irmãos. Se Deus falou que vai ter volta no seu casamento, que vai ter mudança na sua vida, certamente isso vai acontecer pela vontade do nosso Deus. Aleluia. Não se desfaleça na fé, amados irmãos. Continue acreditando. Está difícil, mas continue adorando a esse Deus. A partir desse momento, Deus então ele começa a entrar em cena na vida de José. Creio eu que Deus dos altos dos céus olha e fala: esse realmente és um verdadeiro adorador. É hora de eu cumprir a promessa a qual eu fiz a ele, amados irmãos. Ou seja, a adoração, a fidelidade, a confiança, ela consegue mover as mãos de Deus a favor da vida de José. A palavra nos diz que o copeiro e o padeiro, eles são lançados da prisão por um motivo. E nessa situação eles têm dois sonhos. José ele tinha o poder de interpretar os sonhos. Então, esses homens eles têm sonhos e José consegue interpretar os sonhos. Ele fala para o copeiro: olha, você está preso, mas você há de sair, você irá de dar vinho para Faraó ainda. E para o padeiro ele fala: olha, você vai morrer, você vai perder a sua vida, você não vai sair do lugar, amados irmãos. Para o copeiro ele fala: olha, assim que você sair daqui, você lembre-se de mim, não se esqueça de mim, tente fazer algo em favor da minha vida. O copeiro também sai, volta para o seu cargo de origem, só que ele não lembra de José. Quantas vezes eu ou você nós não somos esquecidos? Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, mas não, amados irmãos. O silêncio de Deus é sinal que Deus está trabalhando em meu favor. Aleluia. Deus estava preparando uma virada tremenda na vida de José, amados irmãos. Deus estava fazendo grandes planos, fazendo coisas maravilhosas a favor de José, mas ele estava passando pelo silêncio de Deus. Às vezes você está passando por uma situação, você acha que Deus te esqueceu, mas não é assim, amados irmãos. Porque Deus cala, porque Ele está trabalhando em seu favor, Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida, amados irmãos. A palavra de Deus fala que Faraó teve um sonho onde sete vacas gordas eram engolidas por sete vacas magras. 7 espigas formosas eram engolidas por 7 espigas magras. Ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Até que um belo dia, o copeiro, na presença de Faraó: olha, lembrei-me de algo. Quando eu estava na prisão, havia um jovem lá. Esse tinha o poder de decifrar sonhos. E ele decifrou um sonho. Falou que eu voltaria a servir bem para você. E aqui estou. Faraó então, ele fala: olha, traga-me esse homem para mim, traga-me esse hebreu até mim. José é colocado na presença de Faraó e ele consegue decifrar os sonhos. Isso, amados, eu vejo que José ele não perdeu a oportunidade, amados irmãos. Deus ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. Às vezes oportunidades têm surgido para a sua vida e você não tem oportunidade. Quando eu entrei naquela porta, o jovem falou:
não podemos recusar as oportunidades de Deus. Oportunidades, elas não costumam voltar quando a gente deixa passar. Ou seja, apareceu a oportunidade, abrace ela. Seja como Jacó, quando viu a sua bênção, quando viu o anjo, ele se agarrou e falou: olha, Jesus, eu posso perder a minha vida aqui, mas da minha bênção não abro mão. Eu desejo ser abençoado e vou ser abençoado em nome de Jesus. E ele conquistou a sua bênção, amados irmãos. Ou seja, não percam oportunidades. Oportunidades, elas geram bênçãos para nossas vidas, amados irmãos. José, então, ele consegue decifrar o sonho de Faraó. Olha a virada tremenda a qual Deus fez para a vida de José. Foi cantado aqui o louvor, traz vestes, coloca ali. Faraó fala: olha, dê banho em José, coloquem vestes novas a ele. A partir de hoje, abaixo de mim, José está sob o reino, sob o Egito. Olha que virada tremenda, irmãos. Do calabouço para o palácio de Deus, das dificuldades para as bênçãos de Deus. Quero profetizar isso na sua vida. Quero dizer que você tem passado por dificuldades, mas você tem acreditado. E Deus, ele há de entrar com a providência. Deus, ele há de pegar na sua vida, amados irmãos, e colocar sobre uma rocha firme e poderosa. Deus há de fazer coisas tremendas em seu favor, mas é necessário você ter a confiança de José. Deus, aleluia. Está difícil? Não pare. Continue acreditando nos seus sonhos. Não permita que o diabo ele venha destruir os seus sonhos, amados irmãos. Não permita que o diabo ele venha assolar a sua vida. Mas creia que Jesus ele tem o poder de restaurar. Se você perdeu algo na sua vida, creia que Jesus ele pode fazer algo novo, pode melhorar, pode fazer coisas tremendas em seu favor. José, então, agora ele vai ser governador do Egito, amados irmãos. Daí tem uma mudança tremenda. Creio eu que ele nem mesmo acredita, agora ele deita na cama. Mas um porto gigante para ti. Eu creio que ele começa a se lembrar da promessa de Deus. Das 11 estrelas, do sol e da lua, dos feixes de trigo. Creio que ele começa a olhar para os céus e fala: Deus, tu és fiel, Pai amado. Deus, tu és aquele, Pai amado, que cumpre, Senhor amado, e que realizas, Pai amado. Não importa o que eu passei, meu Deus amado, mas o Senhor, Pai amado, me honrou, Senhor amado, grandemente a minha vida. Deus, ele honra, amados irmãos, a quem honra a Deus. Você está na dificuldade, mas você está sendo exemplo. As pessoas estão olhando para ti e falando: olha, aquele irmão aí serve a Deus, mas ele está em dificuldade, mas ele não tem que servir a Deus. Será que você tem sido esse servo de Deus, amados irmãos? Será que você tem realmente demonstrado fidelidade diante das dificuldades? Será que você tem se mostrado firme diante das adversidades, irmãos? Nós não podemos nos abater, amados irmãos. A palavra diz que José, agora ele era governador do Egito. Uma crise se instala sobre o povo do Egito. E os irmãos de José, ele vai até o Egito para pedir alimento. Diante dessa situação, os irmãos de José não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Aqueles que jogaram ele para a cisterna, aqueles que venderam ele. José ele poderia guardar mágoa, poderia guardar rancor, meus irmãos. Poderia então querer descontar todo o processo a qual ele passou por culpa dos irmãos. Mas a gente vê uma grande lição para as nossas vidas. Às vezes nós somos humilhados, somos taxados de pequenos. Nós não devemos guardar nada, não devemos guardar rancor, meus irmãos. Servimos ao Deus de amor e devemos também guardar esse amor no nosso coração. Ou seja, devemos aprender a perdoar aquele que nos ataca, devemos aprender a perdoar aquele que nos humilha, porque como nós somos fiéis, Deus ele honra nossas vidas. José então, ele ajuda a sua família, não guarda rancor, faz exatamente aquilo que um servo de Deus deve fazer.
demonstrar amor ao próximo sem olhar o passado. Será que nós temos esse ensino nos dias de hoje? Será que nós temos conseguido perdoar o nosso próximo pelas dificuldades nas quais eles têm causado, irmãos? Se servimos a um Deus poderoso, um Deus que é de amor, devemos aprender a perdoar, devemos aprender a perdoar o nosso próximo, irmãos. Até aqui, irmãos, como Deus me traz, confesso a vocês que hoje na minha vida é um cumprimento do sonho. São 2 anos e meio de igreja, foi 2 anos a qual Deus fez uma mudança tremenda na minha vida. Glória a Deus. Hoje estou à frente de um grupo de varões, pela graça de Deus. Tinha um sonho de fazer uma campanha em favor da igreja, já estou na 2ª campanha pela graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, tem sido difícil, irmãos, mas através da perseverança, da confiança, eu tenho conseguido conquistar coisas no reino de Deus. É preciso superar, meus irmãos, é preciso prosseguir, não podemos parar. Vencedor, ele não para no caminho. Vencedor é aquele que vence, que não para, mas que chega até o fim da trajetória, meus irmãos. Deus, ele é poderoso, meus irmãos. Eu não sei se nessa noite você entrou aqui abatido. Às vezes você tem um projeto que foi engavetado. Às vezes você tem um sonho que foi parado pelas pessoas. Eu não sei o que aconteceu, meus irmãos, mas nessa noite eu quero profetizar que algo vai mudar na sua vida, meus irmãos. Eu quero profetizar que você vai voltar a acreditar nos seus sonhos, meus irmãos. Eu quero profetizar que o diabo vai ter que cair por terra, meus irmãos. Vai ter que sair nessa noite, meus irmãos. Nessa noite, os sonhos de Deus vão vir sobre as suas vidas. Aleluia. Você vai voltar a sonhar. Você vai declarar que esse Deus é grande, meus irmãos. Você vai voltar a conquistar. Eu não sei se o sonho é pequeno ou grande, mas eu sei que Deus tem o poder de realizar isso, meus irmãos. Não permita que o diabo venha parar na sua vida, mas permita que Deus venha exaltar a sua vida nessa noite, meus irmãos. Permita que Deus venha fazer algo novo, meus irmãos. Você vai convidar hoje. Levantando a pressão do louvor. Eu quero que vocês essa noite, meus irmãos, declarem a grandiosidade desse Deus sobre as suas vidas. Quão grande é esse Deus, amados irmãos. Por suas mãos há todo o poder, amados irmãos. Por que parar? Se esse Deus ele está te fortalecendo, amados irmãos. Às vezes você se entristece, mas Deus fala, Deus, estou contigo. É a hora de continuar, é a hora de prosseguir. Não para não. Isso parecia bom para a sua vida, mas ele tem coisas maiores e melhores para realizar. É necessário prosseguir, é necessário acreditar, é necessário perseverar, amados irmãos. Creia no poder de Deus, confie no Deus de Israel, entrega a sua vida plenamente a esse Deus poderoso, amados irmãos. Ele é poderoso para fazer coisas tremendas, ele pode fazer tudo no nosso favor, amados irmãos. Sonha, amados irmãos, acredite. Não pare de sonhar, não. Servo de Deus tem que sonhar, assim como o pastor Ricardo, creio que alguma vez sonhou em ter um tempo assim, e Deus tem abençoado, Deus tem honrado, e não para de não, pastor. Vai ter novas igrejas, vai abençoar, vai